Vamos lá, começando. Eu vou atender aqui a dúvida do Gabriel, que já tinha passado para mim. Era sobre o Jacob. Vamos fazer aqui um exercício envolvendo o Jacobi? E vou aproveitar que eu tenho aqui já fazer. Ó, a ideia do Jacob é você fabricar zeros, certo? Então vamos fazer aqui no cantinho. Então digamos que você tem aqui uma situação como essa. Eu tenho aqui... Espera aí que eu não estou compartilhando. Agora sim. Eu estou esquecendo muitas vezes, né? Agora ok, né? Então, vamos pegar uma situação aqui que o Gabriel até colocou para mim. Eu vou colocar uma situação parecida. Que você tem x aqui, x aqui, x aqui. Aí aqui você tem, sei lá, 3, aqui é x, certo? Aí você tem uma outra coluna, que tem um número aqui, menos 2, por exemplo, né? 4 e x também, certo? X. Será que tinha x aqui? Se eu fizer isso, vai dar zero. Bom, enfim. Aí é um exercício que pede para você resolver uma equação com determinante. O que pode ser feito aqui? Você pode fazer pelo Sarros? Pode. Mas qual é o problema de você fazer por Sarros? O problema é que você vai ter... Quer dizer, você vai ter que resolver uma equação de terceiro grau, né? Eu não sei se tinha esse x aqui. Bom, não importa a equação que a gente vai obter. Mas a questão aqui é o seguinte. A melhor forma de você resolver isso aqui é pensando da seguinte forma. Você tem aqui um determinante de terceira ordem e o sistema, a metodologia de Jacobi, permite você resolver isso aqui da melhor maneira possível em qualquer situação. Qualquer tamanho de determinante você consegue resolver. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é você fazer o seguinte, você troca uma coluna ou linha, você escolhe se você quer linha ou coluna, certo? Eu vou trocar a primeira coluna, por ela mesma menos a segunda. Então, que operação que eu vou fazer? A operação que eu vou fazer vai ser a seguinte. Eu vou trocar a coluna 1. A coluna 1, ela vai ser trocada pela diferença entre ela mesma e a coluna 2. O que acontece quando você faz essa diferença? Se você troca a coluna 1 pela diferença das duas, professor, por que você está fazendo a diferença? Porque aqui eu estou justamente querendo fabricar zeros. Então, uma forma de você resolver, não é a única, é você justamente fazer isso. Então aqui, eu vou copiar de novo esse determinante, né? Só que agora eu vou zerar, eu vou criar zeros. Então, onde estava lá x, x e x, você troca pela diferença entre isso com isso. Então, aqui vai ficar x menos 3. Aqui vai ficar x menos x. E aqui vai ficar x menos x. Entenderam o que eu fiz até aqui? Principalmente você, Gabriel. Entendeu? Sim, senhor. E aí, o que eu ganho nessa brincadeira? Você ganha dois zeros aqui, ó. Um zero aqui, outro zero aqui. Então, na hora que você for resolver isso aqui, outra coisa. Mesmo que você esteja resolvendo um determinante de terceira ordem, onde seria possível resolver por Sarros, entre você resolver por Sarros ou resolver por Laplace, se você tem uma situação em que uma fileira tem vários zeros,
escolha Laplace. Porque a Laplace vai permitir você fazer uma conta mais simples, ela fica melhor do que se você fazer com sarros, porque sarros fica tudo espalhado. E o Laplace ele é mais condensado. E aí você fazendo por Laplace, a sua equação ela fica de um jeito mais fatorado. Então, como é que eu vou resolver a questão do cofator que envolve o Laplace? Então, você escolhendo. Então, nós vamos escolher aqui, né, a primeira... aqui não dá mais, né? Aqui já era, tá? Nós vamos escolher a primeira coluna. Porque é a coluna que tem mais zeros. Escolhida a primeira coluna, o único elemento que não é zero é o x menos 3. Então, x menos 3 tem o cofator dele. O cofator dele vai ser o quê? Vai ser o menos 1 elevado à posição em que ele se encontra. Que posição que ele está? Ele está na posição linha 1, coluna 1, correto? Aí você vai multiplicar pelo determinante que vai sobrar quando você eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Então, o determinante que você vai colocar aqui, deixa eu colocar aqui direto, senão vou ter que voltar lá de novo. Ó, o determinante que você vai colocar aqui é o que vai sobrar após você eliminar essa primeira linha e a primeira coluna. Ou seja, o que vai sobrar aqui para nós? Vai sobrar aqui o determinante da matriz x, 4, x e x. Correto? Então, dá para resolver já, né? Aqui não, ó, olha só, vamos só copiar, ó. Aqui vai ficar x menos 3 elevado a menos 1 elevado ao quadrado, certo? E aí, você vai resolver esse determinante. Multiplica em cruz, né? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Abro um parênteses aqui, né? Porque eu vou fazer uma conta lá dentro. Vai ficar x quadrado menos 4x. Essa continha que está dentro do determinante 2 por 2. Correto, gente? Então está resolvido já a principal parte do nosso exercício. Vamos ver se eu consigo contornar isso. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Nossa senhora. Ah, foi embora. Não deu. Foi mal, gente, não deu. Vamos voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, que está ocupando espaço, tá? Aí eu melhoro isso aqui. Ó, então vai ficar assim, ó. X quadrado menos 4x. Aí você iguala isso aqui a zero, certo? Menos 1 ao quadrado dá 1. Então vai ficar 1 positivo. Então não precisa nem colocar. Como é que eu resolvo uma equação como essa? É só você separar ela em duas. Você pega aqui embaixo o x menos 3 igual a zero. É uma equação produto isso aqui, né? Igual a zero. E aí você resolve essa equação. Então, essa equação, a solução é x igual a 3. Aí a outra equação é x quadrado menos 4x igual a zero. Aí você vai fazer Bhaskara, vai fazer fatoração. Pode colocar em evidência, né? O x. Aí você vai resolver isso aqui e vai achar x igual a zero e x igual a 4. Então, a solução dessa equação, ela vai ser o quê? 3, 0 e 4. Isso aqui é o de menos, né? Na verdade, a principal dúvida aqui era em relação ao Jacobi. Gabriel, você que perguntou, e também os demais entenderam o que eu fiz aqui. Pessoal, tudo bem? Sim, senhor, agora eu entendi. Obrigado. Ó, uma observação aqui. Você poderia aplicar Jacobi aqui também, tá? Mas não precisava, é fazer muita coisa para pouca coisa. Por exemplo, você pode trocar essa linha pela diferença dela com a de baixo. Aí você ia criar um zero aqui. Mas não é. Aqui é de menos, né? É muito fácil, não precisa fazer isso. Então, quando você pega um determinante grande, né, como esse que eu vou colocar agora de novo, se você pega um determinante de ordem 4... Cadê aqui meu repertório de fórmula? Ah, esse aqui é o próprio repertório. Calma aí. Tá lá em cima. Ó, se você pega um determinante maior,
Olha só, de ordem 4. Se torna muito importante você fazer essa conta do Jacob, certo? Então, por exemplo, imagine que você tem uma situação como essa aqui. E se você tiver aqui, por exemplo, né? Opa, ficou fora. Aí você tem aqui, quer ver? Dá pra você fazer umas coisas legais aqui. Vamos supor aqui 4, 4, 4, 4. Aqui é 6, 7, 9 e 3. Olha só! Olha que bizarro isso aqui, né? E aí, como é que eu resolvo isso? Você não vai resolver por nada aqui. Agora, o Jacob, ele permite eu fazer... Aí é questão de você enxergar. Isso aqui fica parecendo cubo mágico, né? Você tem que tentar algumas sacadas legais para tentar criar zeros, né? Parece sudoku também, né? Olha só, gente. Eu vou copiar isso aqui. Ô, senhor, no lugar de coluna você pode usar linha também, não é? Pode. Tudo que eu tô fazendo com coluna bem vale para linha, tá? É que eu acho a coluna mais fácil de enxergar. Mas pode fazer com linha também, tá bom? Não, é que nesse caso você pode pegar a linha 4 com a linha 1, pode? Exatamente. Mas que operação que você pensou em fazer? Isolar a terceira linha, aí menos a linha 1. Não, a terceira linha você não vai mexer. Não tem o que fazer na terceira linha. Olha só. Aqui é um truque meio maldoso. Mas, por exemplo, o que eu poderia fazer? Eu posso, por exemplo, escolher a quarta coluna e trocar a quarta coluna pela diferença da quarta coluna, né? Então, nesse caso aqui, eu faria essa operação, ó, trocar a coluna 4 pela coluna 4 menos a coluna 1. Eu vou trocar a quarta coluna pela diferença da quarta coluna com a primeira. Ou seja, eu vou fazer a diferença, eu vou colocar aqui, ó, 17 menos 13. 17 menos 13, certo? 17 menos 13 e 17 menos 13. Perceberam o que eu fiz aqui? Então, quando você faz isso, sabe o que você vai ter aqui? Adivinha o que eu vou ter aqui? Próximo passo. Olha só o que eu vou obter aqui. Eu vou obter um novo determinante. A coluna 4 vai dar exatamente 4. Gente, o que eu consegui fazendo com Jacob? Alguém pode me dizer que propriedade que eu posso usar aqui para calcular esse determinante? Quem lembra? Qual é a propriedade que eu posso usar aqui? Gente, se você tem um determinante com duas colunas iguais, você pode usar a propriedade da fila nula, certo? Toda vez que você tem toda vez que você tem duas filas iguais ou proporcionais, esse determinante é igual a zero. Então, nesse caso aqui, esse determinante aqui, ele vai dar zero. Então, eu estou usando aqui a propriedade das filas iguais. Se você tiver aqui duas fileiras iguais, coluna com coluna ou linha com linha, né, você pode dizer que esse determinante é igual a zero. Perceberam a importância do teorema de Jacob e como ele pode ajudar a nossa vida? Entenderam? Ok, Gabriel? Ok, senhor, obrigado. É claro que aqui é difícil perceber as coisas, né? É por isso que eu falei. Isso aqui é meio que um jogo de raciocínio, tipo Sudoku, né? Você tem que tentar
pensar nas combinações, ou então um cubo mágico, né, que você vai tentando, é por tentativa e erro. Alguns são mais complicados. Esse, por exemplo, muita gente não iria conseguir enxergar logo na primeira, certo? Já seria um nível mais avançado. Vamos lá, pessoal, agora vamos seguir as dúvidas. Dúvidas da matéria antiga, da matéria nova? Alguém tem algum exercício para a gente corrigir? Corrigir ou tirar dúvida? Vamos lá, pessoal. Agora eu passei a bola para vocês. Bom dia, Micaela. Fala, Léo. Luana, Vitor, Giovana, Gabriel Pacheco. Ninguém fala nada? Ninguém tem dúvida? Se não tem dúvida é porque não tentou fazer. Não está indo atrás, né? Não está tentando fazer. Se a pessoa fala assim, eu não tenho dúvida, é porque não tentou fazer. Dúvida a gente sempre acha. Pessoal da matéria nova, que dúvidas vocês têm? Querem que eu passe um exercício para fazer? Porque eu não posso corrigir exercício que vai ser corrigido na aula normal, tá? Tem que seguir ali o cronograma. Eu vou fazer o seguinte, já que ninguém me perguntou nada, eu vou passar para vocês um exercício e a gente vai resolver junto. Pode ser? Então vamos lá. Vamos para a nossa lousa. Só que o primeiro ano... Ué, eu usei a lousa do primeiro ano. Aula 2, segundo ano, não dá certo. Bom, tanto faz. Depois eu apago. Vamos lá, gente. Vamos para o segundo ano do ensino médio B. Vamos colocar aqui um exercício. Exercício extra. Agora sim. Copiem agora, pessoal, o extra. Todo mundo sabe quem que é o extra, né? Extra. Exercício novo. Bom, pessoal, e aqui, qual que é o grande desafio sempre, né? É a gente fazer o desenho. Então vamos fazer o desenho do prisma hexagonal. Eu vou fazer aqui o desenho para vocês. Ó, como é que a gente desenha o prisma hexagonal regular? Primeira coisa, desenhar a base. A nossa base, você pode começar por cima, tá? A base é um hexágono, certo? É um hexágono. O hexágono tem 6 lados iguais. Então nós vamos fazer as 6 arestas da base, né? Que é isso aqui. Isso. Só que você está desenhando ele em perspectiva. Opa, o que eu fiz aqui? Fiz uma curva, não é para fazer curva. Desenho ele um pouco achatado, porque a nossa figura aqui ela está sendo vista por cima. Por cima não, em perspectiva. Então você faz aqui o hexágono regular. Vai ficar mais ou menos, né? E aqui vai ficar mais... Aqui tem que ficar igual, tá? Então vai ficar aqui. Aí você corta esse pedacinho aqui de baixo. Certo?
E agora faz a parte mais fácil, que é puxar as arestas para baixo. Puxa essa aresta aqui, são várias arestas, né? Porque são 6 lados. Agora você puxa para cá também. Eita, o hexagonal é mais difícil, hein? Ainda mais fazer aqui no Paint. Por isso que às vezes eu pego figura pronta. Mas vamos aprender a desenhar junto, né? Depois eu dou uma reparada nessa figura. Olha lá. Agora você desenha a parte de trás, a parte de baixo e a parte de trás. Você vem aqui, ó. Aqui você tem a parte da frente, desculpa, tem a parte da frente. Aí depois você faz a parte de trás. Primeiro você desenha a parte da frente, depois você faz a parte de trás, certo? Então aqui você vai fazer... Nossa senhora. É difícil desenhar uma reta aqui, né? Pronto. Aí aqui, puxa aqui. Mania de perfeccionismo, né? Deixar isso aqui retinho. Vamos deixar, já que eu deixei tudo reto, né? Então vamos continuar. Oh, meu Deus. O mouse aqui não ajuda. Ah, deixa. Pronto. Certo? Pessoal, a parte de trás é só você fazer os tracejados. Eu não vou fazer, senão vai dar muito trabalho, tá? O que você tem que saber aqui é que a base é um hexágono. Então, quando você tem um hexágono, eu vou desenhar ele meio assim de lado. A única coisa que eu tenho que saber é que o hexágono é composto por 6 triângulos equiláteros, certo? Essas diagonais que passam pelo centro, elas determinam 6 triângulos equiláteros. Quais são as medidas mesmo? As medidas são: a aresta da base é 3, a aresta lateral mede 10. Então eu vou deixar a figura pronta aqui para vocês fazerem, certo? Então essa aresta aqui, que é ao lado do hexágono, mede 3 decímetros e a altura dele mede 10, certo? Então vocês vão fazer isso agora. Vamos lá? O que complica um pouco na parte de desenho é pirâmide, tá? Na pirâmide você é obrigado a fazer o desenho. Sem desenho você não consegue fazer nada. Agora, você no prisma, tendo uma ideia do que é para fazer, você já consegue fazer. Então aqui nós temos a altura, né? Nós temos a altura do prisma, que é a aresta lateral, e a aresta da base é 3, certo? Eu volto no enunciado. É só isso que tem. O prisma é reto, de base hexagonal regular. Eu vou deixar um prisma hexagonal prontinho, ficar desenhando ele não. É que é bom fazer junto, né, para vocês aprenderem a desenhar. Mas nas próximas vezes eu vou deixar ele pronto. O hexagonal é bem mais complicadinho. Pessoal, tudo bem aí?
Pessoal, a área do hexágono, todo mundo sabe, né? A área do hexágono é a área de um triângulo equilátero vezes o número de faces, lados, vezes o número de triângulos que eu tenho aqui. É só pensar isso aqui como se fosse uma pizza, certo? Tudo bem aí, pessoal? Dê um sinal de vida. O hexágono é mais difícil de desenhar mesmo, hein? Olha só, essa parte de trás aqui, ó, ele quase bate. Tem que fazer ele direitinho. Tudo certo aí? Pessoal, vamos fazer já, junto? Eu não estou conseguindo ver vocês. Quando a aula é presencial, eu ficava circulando nas salas, né? Eu ficava circulando nas carteiras. Agora estou sentado aqui. Vamos lá, gente, vamos corrigir. Vamos fazer a correção. Área da base. Primeira coisa que eu tenho que pegar na área da base. A área da base, ele vai ser exatamente 6 vezes isso. 6 vezes a área de um triângulo equilátero, certo? Então, na resolução, começamos aqui com a área da base. Então, a área... Opa! Eu acho que eu vou tirar isso aqui, depois colocar a bolinha. Agora sim. Então, a área da base vai ser 6 vezes... A área da base vai ser 6 vezes essa continha aqui. E a nossa aresta lá, da base é 3. 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Vamos fazer a conta aqui na frente. Isso aqui continua sendo 6 vezes 3 ao quadrado é 9. Então aqui vai ficar 9 vezes 9. a raiz de 3 sobre 4. Alguém falou alguma coisa aí? Simplifica primeiro, aí depois você faz o resto. Ó, 3 com 4 vai ficar 3 aqui. E aqui na frente vai ficar 3, né? Não, eu estou simplificando por... Não, esquece, é 3 sobre 2. Então vai ficar 3 vezes 9 raiz de 3 sobre 2. É o máximo que a gente consegue fazer. 3 vezes 9, multiplicação em cima, tá? Vai ficar o quê? 27 sobre 2. É isso? Então, 27 raiz de 3 decímetro quadrado. É a unidade de área. Certo? Área da face. Como é que você calcula a face? Área da face, pessoal. A área da face é a área de um triângulo, de um retângulo. Então, se você sabe que isso aqui é um retângulo, então o que você vai fazer?
A área da face é a área desse retângulo aqui, ó, que eu vou pintar para vocês. Esse aqui é o retângulo, certo? Pode ser qualquer um retângulo. Aqui são dois, desculpa, é um só. Então a área de um retângulo é base vezes altura, é 3 vezes 10. Então vai ficar 3 vezes 10, que é igual a 30 decímetro quadrado, certo? E imediatamente vem o quê? A área lateral. Quantas faces laterais eu tenho? O prisma hexagonal regular, ele tem 6 faces laterais. Então é 6 vezes a área da face. Então é 6 vezes 30. 180 decímetro quadrado. Esse é o último passo para a gente calcular o quê? A nossa área total. A área total, e o total fica aqui embaixo, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Lateral não, né? Lateral. Então a área da base, essa conta que nós fizemos aqui, que deu uma fração, é 2 vezes 27 raiz de 3 sobre 2, que vai ficar aqui na frente. É 2 vezes isso. Mais a área lateral, que é 180. Então você troca aqui por 180, certo? Portanto, corta esse 2 com esse 2. Posso fazer direto? Não, vou fazer aqui na frente. Corta esse 2 com esse 2. E aí você vai encontrar, então, o 27 raiz de 3 sobre 2 vezes 2. Cancela o 2 de baixo, né? Então vai ficar só 27 raiz de 3. O 2 corta. Esse 2 aqui corta. Mais o 180. Tudo isso aqui está em decímetros quadrados. Não é centímetro, é decímetro. Então tudo isso aqui é a nossa área total. Primeira pergunta já respondida. Área total, certo? Beleza? Próximo. Volume, né? Tá faltando volume. Quem é o volume? O volume, vou chamar só de V, é sempre o produto da área da base pela altura. Olha, você tem a área da base? Tem. A área da base é justamente isso aqui, ó. Isso aqui já é a área da base, certo? Então você copia e cola. Copia e cola. Qual é a altura do nosso prisma? A altura é 10 decímetros. Então você substitui aqui por 10. Simplifica esse 10 com 2. 10 com 2 você pode simplificar. Isso com isso. Vamos fazer mais um passo aqui, né? Eu vou copiar só isso aqui, ó. Aí vai ficar só a parte de cima multiplicada pela simplificação de 10 com 2. 10 com 2 vai dar 5. Aí você vai fazer 27 vezes 5. 27 vezes 5 vai dar 135. 135 vezes a raiz de 3. Não esqueçam da unidade. Aqui é decímetro cúbico. Certo? Pessoal, se o exercício pedisse para você deixar em litros, cada decímetro cúbico seria 1 litro. Só que aí ele não ia deixar barato, né? Ele não ia deixar essa raiz de 3 aí. Ele ia pedir para você substituir a raiz de 3 por 1,7. Tá? Como não é um exercício assim que envolve nosso dia a dia, fica decímetro cúbico mesmo e fica principalmente essa raiz. Se ele não fala nada, não faça nada. Certo? Prisma hexagonal regular. Bacana, pessoal? Alguém gostaria de trazer alguma dúvida? Senão eu passo para um outro exercício. Eu estou pensando aqui em fazer um exercício de paralelepípedo. Eu cheguei a fazer algum exercício com vocês na aula de paralelepípedo e cubo? Ou não? Digam para mim, pessoal. Eu só comecei paralelepípedo?
Deixa eu atender aqui a Júlia. Você poderia fazer o exercício 21B da página 15? Vamos ver a página 15? O que nós temos aqui na página 15? Vamos abrir o livro primeiro, né? Caderno de atividades? Qual delas, ô Júlia? É o volume 5 ou o volume 6? O 6, senhor. É o 6? Página 15. Olha, o exercício 21B da página 15, 21. Professor, eu acho que você está no livro, ela quer o caderno de atividades. Ah, tá. Pera aí. Ué, eu achei que eu tivesse entrado no... Vamos entrar em livros aqui. Aqui... Ah, livro de atividades. Deve ser esse. É isso aqui, né? Livro de atividades, professor. Vamos ver. Página 15. Agora é esse aqui, né? É esse aqui, né, Júlia? Exercício 21. Exercício 21. Calcule a área lateral, a área total e o volume de cada um dos prismas a seguir. Então, o exercício está aqui, né? Olha aqui. Pessoal, que prisma que é esse? Isso aqui é um prisma. Isso aqui é um prisma quadrangular regular. Como é que você diz? Ô, senhor, Oi, ela quer que você faz a letra B. a letra B? Isso. Ah, tá. Gente, a letra B, ela tem uma particularidade muito boa. Aqui você precisa fazer o teorema de Pitágoras. Eu vou aproveitar que está aqui resolvido. O que ele fez aqui? Aqui ele fez o teorema de Pitágoras. Olha só que nós temos aqui um triângulo retângulo. Você usa o teorema de Pitágoras, acha esse x aqui. O x vai dar 5, tá? E aí, para você calcular a área lateral, você vai ter que fazer aquilo que falei para vocês. Vocês vão ter que calcular a área desse retângulo, mais a área desse retângulo aqui da frente, e mais o retângulo do fundo. Estão percebendo isso? Deixa eu só dar um print aqui. Aí a gente consegue ver melhor. Então, para resolvermos esse exercício, a gente precisa enxergar isso aqui. Tá? Então, eu já vi que o x lá deu 5, né? Ele fez o Pitágoras. Então, a gente já sabe que isso aqui, ó, o x, essa medida desconhecida, com Pitágoras, você resolve isso aqui. E isso aqui vai ser 5 centímetros. Tá legal? Bom, agora nós vamos calcular as áreas. Você vai calcular a área desse retângulo, depois a área desse retângulo aqui, e mais o retângulo que fica lá no fundão, ó. Não é aqui em cima, é lá no fundo. Vamos supor que lá no fundo seja amarelo, certo? Então você vai calcular primeiro, vamos fazer aqui as coisas por partes. Então você vai ter aqui 3 retângulos. O retângulo marrom, deixa eu desenhar aqui, o retângulo cinza e o retângulo amarelo que fica lá no fundão. É isso que você vai fazer. Então vamos pintar as cores só para vocês olharem, né? Só para vocês entenderem onde eu estou fazendo. Ó, tem esse aqui e tem lá do fundo, certo? Então aqui vai ficar 12 centímetros. Todos eles têm a mesma altura, perceberam?
Então aqui é 12 centímetros. Esse aqui é 5 centímetros. E o que fica lá no fundão é 13 centímetros. Tá legal? A altura desse retângulo, não só desse, mas de todos eles, é 20 centímetros. Então, como é que você calcula a área lateral disso aqui? A área lateral disso é a área disso, mais isso, mais isso. Então, nós vamos calcular cada um. É só você fazer 12 vezes 20. 12 vezes 20 dá 240. Aqui dá 240 centímetros quadrados. Tá certo? Essa é a primeira área. A segunda área é essa aqui. É 20. Né? Vamos fazer assim, ó, base, né? A base é 5, a altura é 20. Então vai dar 100 centímetros quadrados. E finalmente aqui, esse último retângulo, né? É 13 vezes 20, que dá 260. Então, a área total vai ser a soma, a área lateral, desculpa. A área lateral é a soma disso, com isso, com isso. Então, isso aqui vai dar 600, né? 260 mais 240 é 500, mais 100 vai dar 600. Certo? A área lateral é 600. Depois tem a área da base. Como é que você calcula a área da base? A área da base, se você olhar aqui o triângulo, nós temos um triângulo, agora deixa eu mudar de cor, né? Ó. Esse triângulo aqui, verde, que é igual da base, né? É igual da base. Esse triângulo aqui, você pode usar os catetos como base vezes altura. Então, o triângulo que eu estou destacando para vocês, que é um triângulo retângulo, ele é retângulo porque é literalmente um retângulo mesmo, né? Então, você vai pegar aqui os catetos como suportes de base e altura, correto? Então, quem são os catetos desse triângulo retângulo que está em verde? Ó, 12, 5. O ângulo reto está aqui, tá, gente? Então, é como se você tivesse aqui um triângulo com base 12 centímetros e altura 5 centímetros. Então, você pode trabalhar a área fazendo base vezes altura dividido por 2. Essa vai ser a área da base. Tá certo? Júlia, tudo bem? Pessoal, alguém mais tem tocado? Tudo, tô entendendo, sim. Entendeu? Eu estou só esmiuçando a figura aqui para vocês entenderem. Ó, então a resolução do exercício está aqui, tá? Eu vou deixar a resolução aqui. Quem quiser copiar. Essa é uma coisa que ele fez aqui. A área lateral, ao invés de ele calcular separado, sabe o que ele fez? Ele somou todos os lados e multiplicou pela mesma altura. É que eu fiz por partes para vocês entenderem o que está sendo feito, o que está acontecendo, tá? Era para visualizar. Nas próximas vezes que a gente for calcular a área lateral de qualquer figura, e já vai falar isso depois, é só você pegar o perímetro da base e multiplicar pela altura. E funciona para qualquer figura. Mesmo que a figura seja irregular, se você souber o perímetro da base, quando você pega o perímetro da base e multiplica pela altura, você automaticamente já está calculando a área lateral de todas as faces. Não importa como são as faces. É incrível isso, né? Mas eu tive que fazer aquele passo a passo para vocês entenderem que na lateral são 3 faces diferentes. Professor, mas qual que é a fórmula da área total? É igual a dos outros? Área total? Sim. A área total do prisma é igual em qualquer situação. Não importa o prisma, certo? O que muda são as formas. A área total é sempre isso aqui.
é sempre 2 vezes o que você encontrou na área da base, mais a área lateral. Isso aqui é a essência do prisma, nunca muda, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, querem copiar a resolução? E o volume também é a mesma coisa, né? Sim, o volume é sempre a mesma coisa, tá? Área da base vezes a altura, olha aqui, ó. Ele fez aqui, ó, área da base vezes a altura, certo? Aqui na resolução do professor, ele colocou... Opa, não é isso aqui, é isso aqui, ó. Ó, aqui ele colocou área lateral mais 2 vezes a área da base. Ele só escreveu ao contrário, tá? Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Mais algum comentário, gente? Ô, Gabriel, você falou de sistema linear. O sistema linear, ele é matéria do primeiro bimestre. Eu vou priorizar a matéria nova, tá? Mas assim, se depois, num outro horário, você quiser tirar dúvida comigo, eu tiro com você. A gente marca uma hora, eu tiro dúvidas, né? Eu não vou negar sua dúvida, né? Mas aqui, como os sistemas lineares e determinantes é matéria do bimestre passado, então eu vou procurar priorizar essas matérias novas. Mas depois, se você quiser, a gente tira dúvidas sobre as matérias anteriores, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma questão? Não? Bom, então, estamos aqui encerrando essa aula, tá?